Fala pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente está no capítulo de circunferência. Então, nessa aula de agora, a gente vai ver o seguinte tópico, que é a distância de um ponto a uma circunferência. Beleza? Então, aqui, ó. Então, considera aqui uma circunferência C, beleza? De centro Czão e raio R, tá? Bom, se eu pego um ponto qualquer do plano em que essa circunferência está contida, a gente tem três possibilidades apenas, que são o ponto estar externo à circunferência, o ponto pertencer à circunferência e o ponto estar interior à circunferência, certo? Bom, a distância do ponto à circunferência, quando está externa, a distância é a medida desse segmento aqui, ó. Medida desse segmento aqui. Então, essa distânciazinha aqui D é a distância de E até a circunferência C. Tá? Ou seja, você liga o ponto até o centro, então a medida desse segmento que não pertence ao raio é que vai ser a distância. Tá legal? Beleza? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, né? Então, no primeiro caso aqui, eu tenho que a distância de E até a circunferência C é igual à distância do ponto E até o centro da circunferência, certo? Menos o quê? Menos o raio, né? Então, a gente tem que daqui até aqui é igual ao raio. Então, a soma desses dois dá a distância de A até C, então a distância do ponto até a circunferência vai ser dada dessa forma. Tá? Se o ponto pertence, não tem muito o que fazer, né? Porque se ele já pertence, a distância dele para a circunferência é zero. Então, a distância de P até a circunferência C, a gente até poderia calcular fazendo a distância de P até C menos o raio. Só que como essas distâncias são iguais, então a gente já tem aqui que essa distância é igual a zero. Certo? E a distância, quando o ponto é interior, vai ser qual? A distância quando o ponto é interior é a medida desse segmento aqui. Ou seja, você traça aqui o raio passando por esse ponto, então vai ser esse trechinho aqui que é a distância do ponto até a circunferência. Mas acontece que daqui até aqui é o raio, né? Acontece que daqui até aqui é o raio. Certo? Então, o que acontece? Acontece então que a distância do ponto I até a circunferência vai ser então o raio menos a distância do ponto I até o centro da circunferência. Então, essa distância vai ser o raio menos essa distância. Então, a gente consegue calcular essa distância, aqui vai ser zero, e a gente consegue calcular essa distância aqui também. Ah, Gustavo, mas eu preciso verificar se o ponto ele está na circunferência, ele está interior ou está exterior? Não, porque, como eu falei, né? Aqui, esse zero aqui, a gente poderia escrever da seguinte maneira, como sendo a distância do P até o centro, menos o raio. Isso vai dar zero porque essas duas coisas são iguais, certo? Tá, então você está me dizendo que eu não preciso verificar. Então como é que eu faço então? Bom, só fazer da seguinte maneira. Então, dado um ponto A qualquer,
Aí, é claro, né? Coplanar, ou seja, no mesmo plano com C, temos que a distância de A até a circunferência vai ser a distância de A até o centro menos o raio em módulo. Então, para garantir que seja positivo, a gente pega o módulo, né? Porque, por exemplo, se eu fizesse aqui essa distância menos o raio, ficaria negativo, mas aí quando eu modulo, né, fica exatamente a distância. Então, você não precisa verificar se o ponto ele pertence à circunferência ou não. Ou está interior ou está exterior. Basta você calcular a distância desse ponto até o centro, subtrair do raio e pegar em módulo. Essa diferença, o módulo dessa diferença, é o que vai nos dar a distância de um ponto que esteja no mesmo plano, obviamente, a essa circunferência. Tranquilo? Beleza? Então, no próximo take, vamos ver então o exercício em que a gente trabalha exatamente esse conceito. Tá legal? Então vamos lá. Bom, então olha só. Então, nosso problema é o seguinte, ó. Considere a circunferência C de equação x² mais y² menos 10x menos 4y mais 4 igual a zero. Tá? Então ele quer que encontre a distância entre a circunferência C e cada um desses pontos aqui a seguir. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é achar o centro e o raio da circunferência, que está aqui escrito na sua forma geral, né? A sua equação está na forma geral. Isso a gente consegue fazer utilizando aí os recursos que a gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores. A gente não precisa aqui se preocupar se vai ser uma circunferência ou não, porque ele já está afirmando que é uma circunferência. Beleza? Então eu já posso achar o centro e o raio de maneira direta, porque vai ter que ser. Então aqui, ó, o centro. Então, só lembrando, né? Coeficiente de x é A, coeficiente de y é B, termo independente é C. Então a gente tem que o centro C, ele é menos A sobre 2 menos B sobre 2. Então isso aqui vai ficar menos 10 sobre 2 menos 4 sobre 2. Então isso aqui me deu que o centro ele tem coordenadas 5, 2. Então achei as coordenadas aqui do centro. Tá? Como é que a gente acha o valor do raio? O valor do raio é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado menos 4C sobre 2. Então isso aqui vai ficar a raiz de menos 10 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 4, tudo isso sobre 2. Bom, o que acontece? Menos 4 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, então esse cara vai embora com isso. Então a gente ficou com raiz de 100, que é igual a 10. Então significa que o raio da circunferência é igual a 5. Tranquilo? Bom, aí agora a gente consegue então achar a distância de cada um desses pontos a essa circunferência. Então, pelo que a gente acabou de ver, né, essa distância aqui D vai ser o quê? Vai ser o módulo da distância do ponto até o centro da circunferência menos o raio. Então, isso aqui vai ficar como? Então, isso aqui vai ficar o módulo
da raiz de... Bom, distância de A até o centro, então vai ficar 5 menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 5 sobre 2 ao quadrado. Tudo isso menos o raio que é 5. Beleza? Bom, 6 ao quadrado, 36. Isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. Então, isso aqui ficou 81 sobre 4. Muito bem. Aí eu fiquei com 36 vezes 4, 144. 144 mais 81, 225. Então, isso aqui ficou 15 sobre 2, menos 5. Então, essa distância daqui vai dar bonitinho, né? Porque isso aqui é 7,5, então essa distância aqui é 2,5, ou 5 sobre 2. Né? Então, essa aqui é a distância desse ponto a essa circunferência. Tá? Aí, vamos lá. O próximo. A distância D vai ser o módulo da distância de B até C menos o raio. Então, aqui, ó. Então, vai ser o módulo da raiz de 5 menos. Aí, cadê o ponto B? 5 menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado, menos o raio que é 5. Então, esse camarada aqui, bom, aqui vai dar 4, aqui vai dar 0. Então, a raiz de 4 é 2, então isso aqui vai ficar o módulo de 2 menos 5, que é o módulo de menos 3, que é igual a 3. Beleza? E aí, para fechar, o item C, então essa distância vai ser o módulo da distância de D até C, menos o raio. Então, vai ficar o módulo de 5 menos 9 ao quadrado, mais 2 menos 5 ao quadrado, menos o raio que é 5. Então, isso aqui vai ficar 16 mais 9. Então, isso aqui dá 25, a raiz de 25 é 5. Então, 5 menos 5 dá 0. Então, esse ponto ele pertence à circunferência. Repare que esses outros dois pontos aqui, o A e o B, eu não sei se ele pertence à circunferência ou não. Tá? Eu só concluí que esse aqui pertence porque a distância deu 0. Tá? Então, de novo, você consegue achar a distância de um ponto a uma circunferência, ou da circunferência até esse ponto, sem saber se esse ponto está na circunferência ou não. Você não precisa necessariamente verificar isso antes. Tá? Você consegue achar essa distância de maneira direta. Beleza? Tranquilo? Bom, Cristo, dessa maneira, termina essa aula.